Obrigada, Rose. Boa tarde a todos os irmãos da Casa de Batuíra, irmãos e irmãs, que possamos ser abençoados e abençoar nesta tarde aos irmãos a quem destinamos nosso momento de prece, nosso momento de oração. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos às instruções dos Espíritos. A primeira instrução nos é dada por Lacordaire, um espírito que, quando encarnado, foi um padre e que se dedicou à luta pelos pobres, pelos que sofriam, pela justiça. Então, que ele nos inspire a nossa compreensão do que quis dizer Jesus. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, quão poucos sofrem bem! Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças como recompensa. Como recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste estar no fogo da palha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num que se mantém firme na presença do inimigo fraqueje, nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Depois do labor virá o repouso. E o que Lacordaire quis nos dizer? Temos que ter em mente de que somos um espírito encarnado
e que o Espírito traz para a encarnação tarefas a cumprir. E essas tarefas são proporcionadas às nossas condições, à nossa possibilidade espiritual, moral. Aquilo que nós precisamos conquistar para esse espírito, nos foi dado esse corpo que temos no presente para sustentarmos as lutas que viríamos, para enfrentarmos, né, as lutas que viríamos, porque nós vamos voltar para o plano espiritual, onde é a nossa verdadeira casa. E temos que levar a lista do que cumprimos e do que não conseguimos cumprir. Cumprimos porque nos esforçamos, porque confiamos na misericórdia de Deus, no amparo dos espíritos amigos. É isso que nós temos que ter em mente. Nós não temos provas materiais, provas morais, provas afetivas à toa. Em cada uma dessas áreas, cada um desses setores, nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, porque progresso é a lei de Deus. Existe uma das leis que nos é apresentada que se chama Lei do Progresso. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando se trata das leis morais, nós encontramos uma lei que é a lei do progresso. Então, se existe uma lei que é chamada de lei do progresso, é porque todos nós estamos submetidos a ela. E Lacordaire vem nos incentivar, nos encorajar, nos esclarecer que os sofrimentos por que passamos, eles não são castigo, eles são provas. Podemos dizer que são castigo para que a gente avance, para que a gente cresça, né? São as dificuldades que são colocadas no nosso caminho para a gente superar, para provarmos a nossa capacidade de raciocinar em cima da situação, de aceitarmos a oportunidade da luta e de entender que se chegou àquela luta, naquele momento, é porque ali está um degrau a que vamos subir, ou até mais do que um. E então, dar a mão a Jesus é uma bênção, é uma condição que nós não podemos desprezar. Nos tornarmos simples diante de Deus, colocando para Ele a nossa fragilidade, que Ele conhece muito bem. Mas temos um capítulo que se intitula Pedi e recebereis, palavra de Jesus. Então, na hora da nossa dificuldade, seja ela de que origem for, coloquemos a nossa alma com toda a simplicidade diante de Deus e peçamos o amparo, a força que precisamos. Reconheçamos ali um momento de embate moral conosco mesmo, que é o momento de nós fazermos a nossa revisão. Por que eu estou passando por essa prova? Para onde eu vou com essa prova? Ele fala que o militar que não é mandado para as linhas de combate, que ele fica descontente. Nós precisamos ver no combate não necessariamente o combate físico, né? Mas o combate moral conosco mesmo, dentro de nós, para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos até mesmo os nossos defeitos, as nossas falhas de outras encarnações e que precisamos superá-las, a fim de que nos tornemos um dia espíritos puros. É o que Deus nos destinou, nos tornarmos espíritos puros. Mas nessa presente encarnação ainda não é, mas estamos a caminho. Então, que nos entreguemos a cada dia com humildade, com resignação, à prova que estamos sendo submetidos, com a confiança de que não estamos sós, que não estamos ali em vão. Nada de revolta, nada de lamentações, nada. Apenas confiança em Deus, resignação. E vamos pedir a Ele
essa força de que precisamos. Deus, nosso Pai, cheio de amor e bondade, de misericórdia, que nos tem sido concedida no nosso dia a dia. Quantas vezes, quantas oportunidades perdemos por não abrirmos os nossos olhos, o nosso coração, para aceitarmos a prova e pedirmos o teu amparo. Nesse momento, Senhor, oramos a Ti, não só por nós, mas principalmente pelos irmãos que estão em grande sofrimento, muito maiores do que os nossos. Que sejamos humildes e resignados, porque muitos estão necessitando das nossas preces. Oremos por eles. Agradeçamos a Deus essa condução bendita que o Espiritismo nos dá, nos enviando Lacordaire, um espírito que muito evoluiu enquanto encarnado e que tornou-se um mensageiro do nosso Evangelho, das instruções dos Espíritos para nos ajudar na nossa caminhada. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos envolver a nossa família e a todos os irmãos a quem desejamos que superem suas dificuldades, confiando na bondade de Deus e no amparo de Jesus, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos, que Jesus os guarde, os proteja e que coloquemos nossos dias futuros nas mãos de Jesus para que possamos cumprir hoje as tarefas que nos cabem. Boa tarde a todos. Obrigada.